No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que você deve executar o exercício agachamento sumô, tá? Lembrando que ele é muito importante no processo de emagrecimento, por ele ser um exercício multiarticular. E ao mesmo tempo que ele vai te auxiliar no emagrecimento, ele vai trabalhar várias musculaturas. Então vai trabalhar seus glúteos, sua coxa, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, entre outras várias regiões aí que são importantes para você fortalecer no seu corpo. Então vamos lá, ó, sem enrolação, eu vou mostrar uma coisa que é super importante você saber, que eu vejo muitas pessoas errando, muitas mesmo, e agora, a partir de agora, você não vai errar aí, se caso você executar o agachamento sumô. Dá uma olhadinha só. O que eu vejo muitas pessoas fazendo é usando um dumbbell, aqui no caso é um kettlebell, mas vamos supor que seja um halter, um dumbbell, e fazer o exercício em cima de um step. Acredito que você já deve ter visto alguém fazendo em cima do step ou você já fez também. Então eu vou mostrar para você o porquê deve fazer e o porquê não deve fazer. Ó, aqui, teoricamente, se você vê eu executando o movimento, provavelmente você está achando que está super certo o movimento, a amplitude e etc. Certo? Então eu vou te mostrar uma coisa. Tem muita gente que usa o step, só que quando desce, desce só até aqui. Ou seja, o kettlebell, o peso, não passa da altura do banco. Então, não tem necessidade de usar um step. Seria a mesma coisa de eu fazer aqui, ó. Seria a mesma coisa, porque o step ele só deve ser utilizado quando você passa da linha, aqui no caso no chão, do chão. Então vamos supor que eu consiga descer lá embaixo, ó, e eu trave aqui. Beleza, então vamos aumentar um pouquinho a amplitude. Como? Colocando um step. Então eu coloquei o step, arrumei a posição, desci até lá embaixo, ó, aqui já passou um pouquinho. Desci até lá embaixo, aí faz sentido. Então não utilize o step se caso você não precisar dessa amplitude a mais comparado se você for fazer no chão. E uma outra dica, uma outra coisa que você tem que levar em consideração é relacionada à posição do seu tronco, tá? Então aqui do seu quadril para cima. Então o que eu vejo muitas pessoas fazendo, por exemplo, vou até mostrar aqui de lateral para você, que quando desce no movimento, se preocupa muito em descer o peso e não em flexionar o joelho. Então, ao invés de descer assim, jogando o quadril para trás, bem estável, olhando para frente, acaba se preocupando em descer bastante o joelho assim, ó. Aqui eu estou exagerando um pouquinho, mas fica preocupado em descer o peso até o chão, só que o movimento que deveria ser focado no membro inferior acaba não sendo tão eficiente. Ao invés de fazer assim, batendo o peso no chão, arrumar a postura e descer, ó, e fazer todo o movimento com as pernas. Assim o exercício vai ser muito mais eficiente e seguro. Porque imagine você fazendo dessa forma aqui, com bastante carga. Você vai sobrecarregar muito a sua coluna e a médio e longo prazo você vai ter uma lesão aí com certeza. Essas duas coisas que eu acabei falando aqui para você no vídeo, eu vejo muitas pessoas fazendo, inclusive é um dos motivos de eu pedir para os meus alunos mandarem vídeo para mim. Então eu tenho uma consultoria online, onde eu acompanho vários alunos que têm o objetivo de emagrecer e eu faço um treinamento totalmente individualizado para cada um. Então eu respeito a estrutura de academia que tem para treinar, qual que é a frequência semanal, qual que é o tempo disponível, o histórico relacionado ao exercício, se tem alguma lesão, se tem alguma dor, qual que é o trabalho que eu consigo fazer uma coisa alinhada com o trabalho também para ajudar na performance no trabalho. Então, como eu faço um treinamento totalmente individualizado, esse acompanhamento totalmente personalizado, eu acabo deixando o mais sob medida para os meus clientes possíveis. Então eu sempre peço para que eles gravem vídeos demonstrando a execução de lado, de frente, então do agachamento sumô, do agachamento, do afundo, entre outros vários exercícios que eu acabo prescrevendo para eles, justamente para eu ver se tem algum detalhe que deve ser melhorado. Porque fazendo o exercício com segurança é a melhor coisa, porque você vai ter resultado e não vai ter uma lesão. Você vai ter resultado e vai ter todos os benefícios do exercício. Agora, quando você executa o treino, o exercício de uma forma errada, aí ao invés de você ter resultado, você não tem resultado e ainda, consequentemente, você acaba tendo uma lesão, acaba sobrecarregando alguma coisa que não deveria, principalmente as articulações. Então isso acaba sendo muito importante para qualquer indivíduo. Então eu foco sempre nesse acompanhamento individual para ter o máximo de resultados possível com segurança. Se você quiser saber um pouquinho mais, olha aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar um link lá para você entrar em contato comigo e eu vou explicar para você como funciona todo o meu acompanhamento, beleza? Agora eu vou te mostrar um outro detalhe aqui do agachamento sumô, que seria a posição das pernas, tá? Então tem as pessoas que vai fazer um agachamento sumô, por exemplo, pode ser com kettlebell, pode ser com dumbbell, e deixa a perna muito fechada, como se fosse um agachamento, ó. E aí faz um agachamento praticamente, não é um agachamento sumô. A diferença entre eles é principalmente a posição das pernas. No agachamento sumô você vai deixar muito mais largo do que o quadril aqui, ó.
O agachamento tradicional, você deixaria mais ou menos na largura do quadril, até um pouquinho mais afastado. Então aqui no caso, ó, a gente vai deixar bem aberto e vai rotacionar os pés para fora. Aqui você vai estar numa base boa, você vai ter uma liberdade no seu quadril de movimento e você vai conseguir fazer com uma amplitude boa também. Então aqui, ó, consigo fazer lá embaixo e subir. Lembrando, joelhos indo em direção à ponta dos pés, tá? Então, ó, aqui, joelho em direção à ponta dos pés, ao invés de ir para frente ou ir muito para trás, sempre nos agachamentos em direção o joelho em direção à ponta dos pés. Então, ó, subir, desci, subir, desci. Isso também é uma coisa muito importante que você tem que levar em consideração, tá? Então, a posição das pernas, como eu mostrei para você, relacionado à amplitude. Então, só usa o step quando realmente fazer sentido. E a posição do tronco, tenta não perder o movimento no sumô. Sempre tenta deixar as escápulas aqui retraídas, junta bem as escápulas, peito aberto e faz o movimento com a melhor qualidade possível, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado você a entender um pouquinho mais da execução do agachamento sumô. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, por favor. E aqui em cima agora eu vou deixar 2 vídeos para você assistir. Um sobre o afundo, como fazer o afundo, eu mostrei detalhadamente como executar ele, e também o agachamento, que é um exercício fantástico aí para desenvolver membros inferiores e também ajuda e auxilia no processo de emagrecimento. Então olha um desses 2 vídeos aqui, que eu tenho certeza que você vai aprender muito mais com esses conteúdos, tá bom? Muito obrigado, tamo junto!